já falou com o Papai do Céu, porque nós temos que apresentar as nossas primeiras palavras ao Papai do Céu. Em tudo Ele quer ter a primazia. Você que já fez isso, coloque-se de pé. Os que não fizeram, você tem um tempo para fazê-lo. Apresentar as primeiras palavras do dia na casa de Deus para o Deus da casa. Aleluia. Pai seja convosco. Glória a Deus. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, né? Sempre. Cumprimenta o teu vizinho com a paz de Cristo. Aleluia. Vou chamar o irmão Samuel aqui para nós cantarmos um hino. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar no coletivo? Senhor nosso Deus, o Senhor em tudo tem a primazia. E nessas horas da manhã, o Senhor também tem a nossa primazia. O ato de estarmos aqui, Senhor, no primeiro dia da semana, reverenciando ao Senhor, é porque nós entendemos que o Senhor tem a primazia. E nós não ficamos no conforto do nosso lar, porque a sua palavra nos diz: levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Aleluia. Por isso que nós levantamos e andamos para cá, porque o Senhor sim é o nosso descanso. Oh, glória a Deus. E aqui nós nos reunimos, ó Pai, numa só fé, num só ato de justiça. E o teu sangue cobre, Senhor. O teu sangue, ó Pai querido, nos purifica. O teu sangue nos lava, ó Pai, dos nossos pecados, ó Deus. E que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus, de todos os nossos pecados. E que o teu sangue que jorra, ó Pai querido, venha nos purificar em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, glória a Deus. Oh, Deus Altíssimo. O Senhor merece ser sempre adorado. O Senhor merece ser sempre reverenciado. Porque o que o Senhor fez por nós, ninguém faz. O teu cuidado por nós, ninguém cuida como o Senhor cuida. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E que o Senhor nos faça crescer continuamente, como foi ministrado aqui na quarta-feira. Antes crescei na graça e no conhecimento, como o pastor Harold orou. Crescimento na graça e no conhecimento. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós deixamos, Senhor, a nossa vida carnal e assumimos a nossa vida espiritual. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque aí no céu nós seremos, ó Pai, espíritos vivificados pelo Senhor, que é o Senhor, o Espírito que vivifica, oh, que tira toda a carnalidade, que nos faz vencer. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, eu deixei esse versículo de propósito ali no telão. Carta aos Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. A palavra dele diz: e ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Repitam assim: e ao introduzir o primogênito no mundo. Diga, no mundo. Por que essa diferenciação, pastor? Ao introduzir o primogênito no mundo, não está dizendo ao introduzir o primogênito no ventre de Maria, mas está dizendo ao introduzir o primogênito no mundo. Introduzir o primogênito no ventre é uma coisa, introduzir o primogênito no mundo é outra coisa. O primogênito é espírito, o espírito foi parar dentro de Maria. O primogênito é o espírito tem que parar dentro do nosso ser. Mas aí quando Maria deu a luz ao primogênito, então introduziu-se o primogênito no mundo. Isso é importante você saber. Ao introduzir o primogênito no mundo, disse aos anjos: todos vocês, a classe angelical, adorem o primogênito. Agora pergunta ao teu vizinho, qual era a letra do hino que os anjos cantavam? Qual era a letra do hino que os anjos louvaram naquele dia, quando o primogênito foi introduzido no mundo?
Qual era essa letra? Essa letra está em Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Olha como nosso Deus nos ama, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E o versículo 13. Ao introduzir o primogênito do mundo, fique com essa frase, fique com esse versículo. Ao introduzir o primogênito no mundo, disse aos anjos: todos vocês adorem. Qual era o tema da letra? Qual era a letra? Lucas capítulo 2, versículo 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa era a letra que o autor aos Hebreus está falando. Ao introduzir o primogênito no mundo, o pai disse: anjos, adorem o primogênito. Pode deixar, Senhor, já estamos com a letra pronta. Então louve: glórias ao Senhor nas maiores alturas. Glória a Deus. E o que mais? Paz na terra entre os homens, a quem Ele os quer bem. Então, para começar bem essa semana, o que importa para mim não é o momento que eu estou vivendo, se eu estou sendo perseguido no trabalho ou se eu não estou sendo, se eu estou triste ou se eu estou alegre. O que importa para mim é glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus os quer bem. Então o que importa para nós não é o que estamos vivendo, se estamos no melhor da nossa vida ou no pior da nossa vida. O que importa é Deus quer o meu bem, Deus quer o teu bem. Bate aí no teu irmão e diga: Deus quer o teu bem, Deus quer o teu bem. Os anjos louvaram isso: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele os quer bem. Oh, glória a Deus. Deus quer o nosso bem. Aleluia. Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Pastor, a coisa está difícil para mim. Deus quer o meu bem. Mas lá a coisa está perseguida, está feia minhas finanças. Não importa, Deus quer o meu bem. Oh, glória a Deus. A situação apertou, fim de ano achei que ia estar melhor, está pior. Deus quer o meu bem. O pior vai se transformar em melhor, e Deus vai fazer coisas grandes porque Ele quer o meu bem. Ele quer o teu bem. Recebe essa palavra: Deus quer o nosso bem. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Mas aí, nós teimosos, né? Não sabíamos disso, nem líamos. Afastamos-nos dele e paramos no estado deplorável que Paulo fala aos Romanos a partir do capítulo 1, versículo 18 a seguir. Aquilo que era a imagem e semelhança de Deus foi decaindo. Abandonaram o Criador, tornaram-se idólatras, narcisistas e chegaram no último estágio da carnalidade, cheio de ódio, de raiva, de hipocrisia, de palavrão na boca, de boca suja, de mentira. E aí afastamos-nos dele. E aí o compositor do hino 169 da harpa, se você tem a harpa cristã, diz: ó, porque Jesus me ama. 169 da harpa cristã. Vou louvar com o irmão Samuel. Diz assim: longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. E o refrão diz assim, ó: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas o quê? Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quando estávamos lá no mundão, no juízo não pensava, nem na minha perdição.
desejava a eterna salvação. Vamos do coro, porque Jesus me ama. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Aponte aí, ó. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Oh, glória! E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, glória! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Última estrofe. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Aleluia. Ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Aleluia. Oh, porque Jesus me ama. Ele nos ama, Ele nos ama. Eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, aleluia. Na estrofe 3 que diz ali: já cansado do pecado, fui aos pés do meu Senhor, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, fecha os teus olhos um pouco nesta manhã. Já cansado do pecado, fui aos pés do meu Senhor, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Quem tira a nossa tristeza é o Senhor. Quando nós arrependemos-nos dos nossos pecados e das nossas iniquidades, e confessamos perante Ele os nossos atos praticados, e ali então o sangue dele nos purifica, e Ele nos perdoa, e ali é tirado o nosso fardo, a tristeza se transforma em alegria, a dor é curada, a dor no nosso coração é curada. Oh, glória! E não é colocado ali nada de mercúrio, metiolate, uma coisa ali momentânea, não. Ele cura definitivamente. Oh, Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Esses irmãos, ó Pai, que chegaram tristes, ou esses que estão pela internet, estão tristes na sua presença, estão com os fardos pesados, ó Pai, estão pedindo socorro, a alma grita por socorro, e reconhecemos agora, está sendo reconhecido diante da sua presença, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Oh Pai, a hipocrisia, a mentira, ó Deus, os desejos carnais, aonde foi dado livre acesso aos desejos carnais por parte dessas pessoas, estão arrependidas diante da sua presença agora. Oh, o sangue de Jesus está te purificando agora. O sangue do Senhor Jesus Cristo está nos purificando agora. E Ele está tirando essa dor, está tirando esse fardo pesado. Oh, glória a Deus. Sinta agora a leveza do Espírito Santo. Oh, pode respirar melhor. Pode levantar a cabeça e andar de cabeça erguida. O inimigo quer acusar, a consciência quer acusar,
mas a alma tem que ser colocada no lugar dela. Jesus entrou para reinar, ele tem a primazia na nossa vida. E os inimigos podem acusar, mas Jesus já nos perdoou. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Já cansado do pecado, eu fui aos pés do Salvador, e ali ele tirou o fardo. Oh, glória. Vamos encerrar. Oh, porque Jesus me ama. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A nossa lágrima é o suspiro da nossa alma. Quando não tivermos palavras, deixa que a lágrima fala por si. Achei bonito um papel que eu vi na internet, lágrimas no papel, escrito querido Deus, 3 pontos, ou seja, a minha oração e as minhas lágrimas. A lágrima é poderosa. A lágrima tem tanto poder que retrocede, faz a terra parar para retroceder o relógio de Acás. Lá na lágrima do rei Ezequias, quando Ezequias chorou, Deus disse: eu ouvi, Ezequias, as tuas orações, mas sabe o que eu fiz mais, Ezequias? O que o Senhor fez mais, Senhor? Eu vi as tuas lágrimas. Ezequias, eu vou parar aí a terra, eu vou pedir para a terra retroceder 10 graus, porque a sua lágrima tem poder. Chegou no meu odre aqui. O que mais, Ezequias? Também eu vou te curar. Senhor, vou te curar, Ezequias. Essa úlcera que estourou de tanto nervoso que você passou vai ser curada. Eu te acrescento 15 anos na sua vida. Recebe essa palavra, essa promessa. Chora na presença de Deus, porque a tua lágrima tem valor. Lágrima de crente tem valor. O que mais, Ezequias? Eu também estou expulsando os demônios da sua vida, os inimigos espirituais que chegaram para matar, roubar, destruir, te deixar preocupado por conta do seu arrependimento, da sua confissão, da sua oração e das suas lágrimas. Os inimigos estão retrocedendo. Imagina no mundo espiritual um monte de demônios vindo contra a minha vida e contra a sua. Aí chega, vão matar, roubar e destruir, vão achar brecha. Aí recua, 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 recua. E aí o líder, não, recua não, vai lá, mata, rouba, destrói. Recua, recua. Por quê? Porque tem crente chorando, tem crente chorando, tem lágrimas escorrendo, tem lágrimas escorrendo. Deus já deu ordem, Deus já deu ordem. É vida que ele vai ter, não é morte não. É alegria que ele vai ter, é saúde, não é doença não. Chora na presença de Deus, porque a tua lágrima tem valor diante de Deus. Se for para chorar, que seja na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Se deixar, a gente vai, né? Mas tem muita coisa para nós aprendermos hoje aqui. Assentai-vos. Aleluia. Deus abençoe, Samuel. Nós nem ensaiamos, você já pegou aí. Oh, glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Senhor, eu quero orar pela vida desses irmãos que nesse último domingo do mês de novembro, melhor dizendo, trouxeram as suas primícias diante da sua presença. É apresentado a Ti agora as nossas primícias, ó Pai. Como foi ministrado por esses dias, através da fé, com alegria, sendo as primícias através da fé, com alegria e com o nosso trabalho, o nosso suor. Tem um peso, Senhor, esse valor que nós ofertamos a Ti. O Senhor quer que tenha nele o nosso suor, quer que tenha nele o nosso sangue, para que o Senhor venha receber. Por isso que todo o dinheiro que é obtido através da falta de suor, o Senhor não recebe, mas quando tem o nosso suor, o Senhor recebe. Então recebe, Senhor, nesta manhã, as nossas contribuições, desde que nós estejamos também com o coração em paz, para Te oferecer aquilo que lhe é devido, porque o Senhor em tudo na nossa vida, o Senhor tem que ter a primazia também das nossas finanças, em nome de Jesus. Amém. Se alguém vai contribuir, dá um sinalzinho. O Juninho vai passando a salva. Último domingo do mês de novembro. No mês que vem, essas horas, nós já estaremos
eu calculo que algumas gramas mais gordinhos. Porque passou o Natal, né? Aquela comilança, até brinquei com o irmão Leandro. Mês que vem, imagina essas horas, toda a preparação, aquelas comilanças. E aí você não quer? Não, não quero, estou enjoado. O que você quer? Só um ovinho frito com arroz está bom demais. Não é assim quando a gente fica intoxicado de tanta comilança, né? Mas Deus provê todas as coisas e nós vamos comer o melhor da terra. Alguém pensou, pastor, alguns irmãos não é algumas gramas, não, é alguns quilos mesmo. Alexandre, não sei por que você está engorda. Aleluia. Vamos dividir nossas classes? Os pequeninos, glória a Deus. Os pequenininhos, os pré-adolescentes, com a Mariana, os jovens, adolescentes e os adultos. Nós vamos estar aqui e abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 4. E lembrando também aos irmãos que domingo que vem a nossa escola bíblica é lá na chácara. Olha como passou rápido, né? Minha esposa vai pôr no grupo da igreja lá o endereço para nós irmos. É sentido indo para o Zé do Pote, pastora Lu? A chácara indo sentido Zé do Pote? Não. Ah, para cá? Pouso de Molas. Então... Tá, então depois à noite a senhora vai falar. E também já vou avisar o pessoal que está pela internet, né, que querem às vezes ir lá, pode ir, está convidadíssimo para ir lá no domingo de manhã, ficar o dia lá na chácara. Diz que a chácara é muito bonita lá, né, dá para os irmãos tirar foto, né, brincar na piscina. A pastora Lu vai dar as coordenadas depois à noite. Isso, os irmãos venham na frente, pode sentar nessas cadeiras também aqui, ó. Pode ocupar essas cadeiras à frente aqui. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a adoração. Oh, glória. Baseado em Apocalipse capítulo 4 e também capítulo 5. Aleluia. Vamos fazer a leitura do texto. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: quando o Senhor Jesus me buscar, Ele me levará diretamente para o tribunal de Cristo. Quando nós morremos fisicamente ou formos arrebatados, o Senhor Jesus nos levará diretamente para o tribunal de Cristo. Esse tribunal, pastor, é para julgar se eu vou para entrar no reino de glória, se eu vou para o Hades, para o Geena, para o inferno? Não. Esse tribunal de Cristo é aonde nós vamos receber todas as ações que nós fizemos em prol do reino dele, através do nosso corpo físico. Tudo aquilo que fizemos na obra do Senhor, estaremos perante ele no tribunal de Cristo. E ali é tido que as nossas obras vão ser reveladas, preste bastante atenção nisso, se é ouro, prata, pedras preciosas, ou se é madeira, feno e palha. Naquele dia o fogo vai se manifestar, e aquilo que perseverar através do fogo, ou seja, essas pessoas sim receberão galardão. Todos nós aqui, e também todas as igrejas espalhadas pela terra, ao morrer fisicamente ou ser arrebatado, vai ser levado direto, não é entrar no céu no reino de glória já, vai ser levado direto para o tribunal de Cristo. E ali nós vamos apresentar a Deus as nossas obras, obras de ouro, prata ou pedras preciosas, e também a outra classificação, madeira, feno e palha. O ouro, quando é provado no fogo, o fogo derrete o ouro e continua sendo ouro. A prata, quando é
colocado fogo, a prata se derrete, mas continua sendo prata. A pedra, quando é chamuscada no fogo, ela continua sendo pedra. A madeira, quando o fogo pega, acaba a madeira. Assim também é o feno, assim também é a palha. O que Deus está dizendo com isso? Que todos os nossos atos e atitudes de fazer algo em prol do reino dele, da obra dele, vai ter uma recompensa. E ele está dizendo, 2 classes de pessoas existem nesta manhã. A primeira classe é a classe daqueles que têm ouro, prata e pedras preciosas, obras que o fogo vai bater e vai se manter. Esses vão receber galardão. Os outros, madeira, feno e palha, é aquele tipo de gente que entrega cargo e não quer o cargo mais de volta. É aquele tipo de gente que estava fazendo a obra e parou de fazer. Isso é madeira, feno e palha. Não vai perder a salvação, mas também não vai receber o galardão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. A obra de Deus é dinâmica. Tem serviço para todo mundo. Tem serviço na diaconia, no evangelismo, nas visitas, na oração, na intercessão. Tem serviço para todo mundo. Basta nós querermos fazer algo para Ele, e aí nós vamos entrando naquela fila das pessoas que fazem obra com tanta maestria e com tanta excelência, nem que seja para limpar uma cadeira, mas com tanto amor no coração. Deus vê isso aí para mim, a obra de ouro, de prata e pedras preciosas. Não é à toa que Salomão escreveu: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera o seu caminho e ser sábio. No verão, ela vai juntando, porque o inverno chega. Muitas pessoas que fazem a obra de Deus e deixam de fazê-la, ela sente, a alma grita, porque nossa alma sabe o que temos que fazer. Mas a nossa carne impede da nossa alma fazer. E aí ficamos naquela questão de madeira, feno, palha. Isso é triste, porque ao chegarmos lá, ele vai falar, mas eu te dei toda a ferramenta, eu te dei a minha unção, te dei o meu espírito para você fazer alguma coisa para mim lá, e você estava igual ao Mar Morto, só recebendo. Eu vou receber. O Mar Morto, você nunca pesca nada nele. Não sai um lambarizinho do Mar Morto, porque o nome já diz Mar Morto, não tem nada lá. Mas aqueles que fazem alguma coisa na obra de Deus, ouro, prata e pedras preciosas. Continua nessa humildade, fazendo a obra de Deus com humildade, porque chegar lá, esse galardão é um presente tão maravilhoso, que nós já vamos estar felizes por estar lá, mas vai alegrar muito a nossa alma. Levante a tua mão direita. Aleluia. O Senhor nesta manhã está arregimentando algumas pessoas que estavam paradas. Deus está te chamando, está te capacitando nesta manhã para você fazer a obra dele. Você tem um chamado, você tem a unção, você tem os talentos. E você que já faz a obra dele, estava um pouco desanimado, estava um pouco desanimada, nesta manhã receba o bom ânimo que ele pediu para Josué. E vamos adiante, vamos fazendo a obra dele, não na nossa força, mas na força do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de jaspe. Repitam após mim: jaspe. E sardônio, repitam sardônio. E ao redor do trono há um arco celeste. Se a sua Bíblia estiver escrito arco-íris, você risque isso e coloque arco celeste. Porque os compiladores compilaram errado essa questão de arco-íris. Íris aqui é a deusa do Egito, Íris.
É arco celeste, a tradução correta no hebraico. No grego, melhor dizendo, arco celeste, não é arco-íris. Se tiver arco-íris, você risque na tua casa, depois coloque arco celeste. Amém? Semelhante ao aspecto de esmeralda, diga a esmeralda. Diga assim, 3 pedras que formam o trono de Deus. Depois nós vamos saber um pouco. 3 pedras que compõem o trono de Deus. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como semelhante de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, os 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de homem, o quarto ser vivente tem o rosto de águia quando está voando, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Diga-se, o capítulo 4 fala-nos do trono do Pai. Digo, o capítulo 5 fala-nos do Cordeiro, do Filho. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono, olha que coisa interessante. Primeiro, João está vendo o Pai no trono. No capítulo 4, João está vendo o Pai. Agora, João está vendo no meio do trono. O Pai está no trono e o Pai se transforma no Filho. Que coisa interessante. Vi no meio do trono um dos 4 seres viventes entre os anciãos de pé, uma pessoa semelhante ao Cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, símbolo de todo poder, todo poderio, onipotência. Chifres na Bíblia, símbolo de poder. Bem como 7 olhos, ou seja, onisciência, ele tudo sabe, ele tudo vê, está em todos os lugares, sabe de tudo, onisciência, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, onipresença. Aqui nesse pequeno versículo está falando-nos da onipotência simbolizada nos 7 chifres, todo o poder. Está falando dos 7 olhos, toda a onisciência. Até o que você vai falar daqui a pouco ele já sabe. O que você está pensando, isso aí para ele é passado. O que você está pensando nesse momento, para ele já é passado. Ele já leu a tua mente, o teu coração. E fala também do Espírito enviado por toda a terra, onipresença, está em todos os lugares. Ninguém se esconde de Deus. Aleluia. Aleluia. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Diga ao teu vizinho: trouxe a harpa hoje?
Tem que ter a harpa. Ainda bem que nós trouxemos a harpa, né? Aleluia. A harpa é o instrumento. Nossa harpa tem 10 cordas, né? 10 nossos dedos. E ali a gente louva nossa harpa. Aleluia. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A igreja tem que ter adoração simbolizada na harpa, e a igreja tem que ter a taça de incenso com oração. Adoração e oração. Isso é o que temos que ter aqui neste ambiente. Isso é o que devemos ter também na nossa vida cotidiana. Adoração e oração, sempre. Aleluia. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Já era para você ter dado glória a Deus, mas vou repetir o versículo. Digno és, Senhor, de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, porque o Senhor foi morto e com teu sangue o Senhor comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Diga assim: eu estou incluído aqui. Diga, você está incluído nesse versículo aí? Agora, pastor Rodrigo, como é que pode então pessoas que... É aquela coisa, né? Falta de tomar posse da palavra. Porque, coitadinho de mim, eu sou tão pobrezinho, é uma luta. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Uma luta, tá tão feia a coisa. A gente sabe, ele nos comprou de todos os povos, tribos, nações e línguas, e nos constituiu para ele o quê? Reino sacerdotal. E ele diz aí: vocês vão reinar, aleluia, na terra junto comigo. Você não é um Zé Ninguém, você é reino sacerdotal. Então esse negócio aí, tudo bem? Irmão, tá tudo bem, embora eu estou passando uns momentos de dificuldade, mas tá tudo bem. Por quê? Porque eu sou um reino sacerdotal, da parte do meu Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando alguém vir falar para você essas murmúrias, essas lamúrias, fala, pega um pouquinho aí, vamos abrir a palavra de Deus, vamos ver o que Deus diz a seu respeito e o que você está pensando a teu respeito. Ao teu respeito, você está pensando nessas lamúrias. Está difícil, é complicado, tudo é difícil na minha vida, ó céus, ó terra. Agora eu vou ver o que Deus fala a teu respeito. Você aqui é um reino sacerdotal. Está falando também que você, além de ser um reino sacerdotal, você foi comprado com precioso sangue. Está falando aqui que também Deus te constituiu aqui sobre a terra para você reinar. Você não é coitadinho, coitadinha, não senhor e não senhora. Nós somos reino sacerdotal do nosso Deus. Aleluia. Isso muda tudo. Então ouvi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós não podemos perder de vista, no livro de Apocalipse, que é o livro da palavra Apocalipse, significa revelação. Revelação. Nós não podemos perder de vista o versículo do capítulo 1, versículo 19. João, você vai escrever as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Essa é a divisão do livro. As coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que João viu no capítulo 1, o Cordeiro, agora não como cordeiro, agora como leão, ressurreto. As coisas que são. João viu o estado espiritual de todas as igrejas. As coisas que são, simbolizadas em todas as igrejas da Ásia. E as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, vai nos falar das coisas que hão de acontecer. E você vai perceber que a igreja agora ela sai de cena.
porque agora passa um processo, do capítulo 4 até o capítulo 19, versículo 4, é o processo da questão de tribulação, da questão da cólera do cordeiro, e a igreja só volta no capítulo 19, o versículo 5 de Apocalipse. Porque a igreja não irá passar pelo período de tribulação. A palavra de Deus diz, Deus fazendo uma promessa para uma das igrejas, dizendo: porque você guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir experimentar sobre o mundo inteiro. Te guardarei da provação. Ou seja, você não irá passar pela provação. Mas aí a gente sabe que algumas denominações têm por suas características, dizer que a igreja vai sim passar pela tribulação. Então, a frase teria que ser: porque você guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei na provação. Mas o texto diz: te guardarei da provação. Muda tudo. Na aprovação, a igreja então vai passar pela aprovação e Deus vai estar guardando. Mas não é isso que diz. Eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, a igreja não irá passar pela tribulação, mas a igreja irá ver quem é o anticristo. Quem é ele? Nós vamos ver. Mas isso é assunto futuro, porque hoje nós vamos falar de adoração. E vamos entender, irmãos, vocês vão ver o que vai acontecer hoje. Deus vai abrir tanto a nossa visão e o nosso entendimento, que quando você chegar hoje, sair daqui hoje, você vai esfregar as mãos assim, não veja a hora de chegar logo à noite, para me adorar o Rei. Eu quero falar um pouquinho, que nós não falamos no domingo passado, do capítulo 4, versículo 3, as pedras. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 4 e versículo 3. Diz assim. Vamos ler o 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco celeste, semelhante no aspecto à esmeralda. As 3 pedras que formam o trono, semelhante ao jaspe, sardônio e esmeralda. Diga aí, jaspe, sardônio e esmeralda. Irmãos, Apocalipse é onde desemboca todos os livros da Bíblia. Por isso que quando desemboca aqui, nós temos que retroceder, porque a Bíblia, essa questão de divisão Antigo e Novo Testamento é para facilitar para os homens, na procura dos versículos, porque a Bíblia é um pacote. A Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é um pacote só. Quando fala-nos o que o trono é semelhante no aspecto de pedras de jaspe, sardônio e esmeralda, isso vai nos remeter lá para o livro de Êxodo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 29. Livro do Êxodo, capítulo 29. Estejamos atentos, porque tudo que está na Bíblia é uma coisa tão maravilhosa, que isso a gente vai lendo, e Deus vai nos revelando tantas coisas maravilhosas. Êxodo, capítulo 29. Eu falei 29, mas é o 28, tá, irmãos? Êxodo 28, é um a menos. Confundi porque o assunto também está no 39. Esse assunto que nós vamos falar agora está em Êxodo 29 e 39. Aleluia. Aleluia. As pedras, diga assim, as pedras que formam o trono: jaspe, sardônio e esmeralda. Tudo que está na Bíblia não está ali por acaso.
Tudo que está na Bíblia tem um motivo para estar ali. Então, quando está falando de pedras de jaspe, sardônio e esmeralda, está nos remetendo justamente para cá. Em Êxodo, capítulo 29, a partir do versículo 15, vai falar, no capítulo 29, sobre as vestimentas do sumo sacerdote. A partir do versículo 15, vai falar sobre o peitoral. Peitoral contendo 12 pedras. Quantas pedras? Quantas? Diz assim, mas no trono de Deus, diga aí, mas no trono de Deus, fala só de 3. Fala, mas o peitoral tinha 12. Esse peitoral que Deus mandou fazer, colocava assim, era um palmo por um palmo. Um por um, peitoral. 12 pedras cravadas nesse peitoral que ficava aqui. Corrente de ouro, e Arão ficava preso junto à roupa dele. É Deus dizendo, eu levo o meu povo no meu coração. Aleluia. Essas pedras, vão prestar bem atenção agora, irmãos. Dobra a tua atenção. Se você foi dormir um pouco tarde, eu convido você a dar uma espreguiçada. Vai lá, vamos fazer isso aí, todos nós. Fica de pé, dá uma espreguiçada, porque sábado é assim mesmo, né? Sábado a gente fica, dorme, estende um pouco mais, vê alguma coisa, aí chega na hora, dá um soninho. Né, irmão Bira? A gente vai ficando meio sonolento, aí dá uma espreguiçada agora, porque esse assunto é muito importante. Ok? Espreguiçou aí? Vamos voltar então. O peitoral. Vamos ver como era o peitoral. Capítulo 28, a partir do versículo 15. Diz assim, farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a estola sacerdotal o farás, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido o farás. No versículo 15 eu estou lendo. O linho fino retorcido. Tudo aqui fala de Jesus. Jesus é o linho fino. Foi retorcido pelos nossos pecados. Versículo 16. Quadrado e duplo serás de 1 palmo, e o seu comprimento de 1 palmo, e também a sua largura de 1 palmo. Quadrado. Lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém é... Tudo que está na Bíblia não é à toa, irmão. Fala assim, 1 palmo de largura e 1 palmo de comprimento. Largura e comprimento iguais. O que ele está falando? O cristão não pode ter vida dúbia. O que você é aqui, você é lá. O que você é lá, você é aqui. A vida é a mesma. Servimos o mesmo Deus. Não é na igreja um santinho, na igreja uma santinha, mas lá é uma tribulação. Não. Vida dupla, 1 palmo por 1 palmo. Vida igual. O que é aqui é lá também. Deixa eu ver quem entende isso. Aleluia. 1 palmo por 1 palmo. Quadrado e duplo. Agora vamos ver. Versículo 17. Colocará nele engates de pedra, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem, esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será jacinto, ágata, ametista. E a última ordem, que é a 4ª ordem no versículo 20, será de berilo, ônix e jaspe. Diga assim, no versículo 17, lá perto da parte final, diz ali o sárdio. Sárdio é a sardônia. Essa pedra está no trono. Também no versículo 19, versículo, melhor dizendo, 20, fala-nos do jaspe. Essa pedra também está no trono, logo depois de ônix. E no versículo 18, fala-nos da esmeralda, que essa pedra também está no trono. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso aí. Diz ali, vamos continuar a leitura do texto, 22. Para o peitoral farás correntes com cordas e obras traçadas de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porá as 2 argolas na extremidade do peitoral. Agora pula lá para o versículo 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre
o seu coração quando entrar no santuário para a memória, diante do Senhor continuamente. Diga assim, o sumo sacerdote, só ele, no Antigo Testamento, podia entrar. É bom a gente falar porque diz que falando a gente memoriza. Diga assim, podia entrar no lugar santíssimo. Somente Arão, irmãos, uma vez por ano. Mas Israel queria entrar. Deus falou, eu sei que o meu povo também quer entrar, quer falar como Moisés. Deus descia ali a Shekinah, glória, fumaça, e Moisés falava com Deus boca a boca. O povo também quer ter intimidade. Então Deus falou, constrói aí, faça aí esse peitoral. Quando você chegar, o povo também está chegando junto contigo. Aleluia. Levará no coração. Vamos ver. Assim, versículo 29. Arão levará os nomes dos filhos de Israel. Tudo na Bíblia tem o seu significado. Pastor, vamos ver, meus irmãos, o significado dos nomes dos filhos de Israel. Volta agora para Gênesis. Olha como a gente está aprendendo hoje muita coisa. Livro do Gênesis, capítulo 29. Livro do Gênesis. Capítulo 29. O primeiro filho, que eu marquei aqui, já que cada pedra é símbolo de um filho, então o primeiro filho é o Sárdio, que é Rúben. Gênesis capítulo 29, versículo 32. Concebeu, pois, Lia, e lhe deu um filho, e lhe chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Diga assim, o Senhor atendeu a minha aflição. Então essa pedra, que é sardônio, né, simboliza Rúben. A outra pedra, topázio, que está lá no livro de Êxodo, no peitoral, é o Simeão. Diz aqui no versículo 33, concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este filho e lhe chamou Simeão. Diga aí, Simeão é o topázio do peitoral. O terceiro, que é o carbúnculo, Levi, versículo 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a mais um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei 3 filhos e por isso lhe chamou Levi. Então o Levi é o carbúnculo. A esmeralda é o Judá, está também no trono, a esmeralda. Versículo 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe pôs o nome de Judá, que significa louvarei ao Senhor. Judá é esmeralda. O sárdio, que é Rúben, está no trono. A esmeralda, que é Judá, também está no trono. Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. A safira é Dan. Então eu vou ganhar tempo aqui. E depois isso aqui é só para aguçar a curiosidade de vocês. A safira é Dan, que significa Deus me julgou, Deus me ouviu. Depois, o diamante é Naftali. Grandes lutas tenho enfrentado, porém prevalecerei contra todas. O jacinto é o Gade, estou afortunada. A ágata é a tribo de Aser, minha felicidade. A ametista é Issacar, Deus recompensa. O berilo é Zebulon, Deus me deu excelente dote. O ônix é José, Deus me deu outro filho. E o jaspe é Benjamim. Benjamim, quando a mãe dele deu a luz a ele, colocou o nome dele de Benoni, filho da minha dor.
Mas o pai disse, não, não é Benoni, a mulher morreu, a Raquel morreu no parto. O pai disse, vai chamar Benjamim, filho da minha destra. Benjamim é o jaspe também está no trono. Está no trono o jaspe, está no trono a esmeralda. Então vamos ver o que significa esses nomes para nós. Sardio, Rubem, o Senhor atendeu a minha aflição. Aqui fala respectivamente de Jesus. O Senhor atendeu a minha aflição. O topázio, Simeão, fala da igreja, preferida de Deus. Carbúnculo, Levi, Deus, meu marido é a única, meu marido se unirá a mim, símbolo de Levi. Então o topázio é o Simeão, preferida, a igreja é preferida. O carbúnculo, Levi, agora a igreja é preferida do marido, oh glória. A esmeralda é Judá, a igreja que é preferida agora dá louvores ao Deus Todo-Poderoso. A safira, que é Adã, Deus me julgou e me ouviu. Deus julgou os nossos pecados, mas ouviu o clamor da nossa alma, e o sangue dele nos purificou e ele nos perdoou. Diamante, a Naphtali, grandes lutas estou enfrentando, mas prevalecerei contra todas essas lutas. É assim a igreja. O jacinto é a Gade, estou afortunada. Porque depois que a igreja passa pelas lutas e tribulações, a fortuna de Deus chega na nossa vida. A Ágata, tribo de Aser, Deus é a minha felicidade. A ametista, Issacar, tribo de Issacar, Deus recompensa, vale a pena. O berilo, que é Zebulon, Deus me deu excelente dote. Sabe o que é o dote no Antigo Testamento? Quando as pessoas iam casar, tinha que dar o dote. Tinha que dar um dote pesado. Aqui está dizendo, Deus me deu excelente dote. Ele comprou a minha alma, casou-se com a minha alma e deu excelente dote. Jesus é o nosso dote. Aleluia. O ônix, José, Deus me deu outro filho. E a jáspia, que é Benjamim, as duas naturezas de Jesus, filho da minha dor, natureza humana, filho da minha destra, natureza divina. Em Apocalipse 4:3 tem o jaspe, tem o sardônio, tem a esmeralda. O jaspe é Benjamim. Olha como ele começa do último para o primeiro. O jaspe é Benjamim. Pode ler lá no peitoral. O jaspe é o último, Benjamim. O sardônio é o primeiro, é o Rubem, primogênito. E a esmeralda é Judá, louvores a Deus. Ele atendeu, no sardônio, Rubem, ele atendeu a minha aflição. Diga assim, o sardônio é uma pedra vermelha. A primeira pedra do trono. O trono é semelhante ao jaspe, que é, melhor dizendo, a última pedra. O sardônio, sardônica, esmeralda. A primeira, nós vamos falar da primeira aqui, sardônio, é uma pedrinha avermelhada. O sardônio é o símbolo do sangue da cruz. Alguns dizem que nós somos salvos na cruz do Calvário, mas na verdade nós somos salvos no Getsemane. Na cruz concretizou-se a nossa salvação, mas a nossa salvação se deu no Getsemane. Evangelho de Lucas, vamos falar dessa pedra, sardônio, Lucas capítulo 22. Opa, depois coloca lá para nós. Ok, as pedras, né? Bacana. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Lucas, Evangelho de Lucas. Prepara o lenço para chorar agora, hein? Aleluia. Os sardônios tem, essa pedra tem no trono. Está nos remetendo aqui ao sangue. Capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai
para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis aí dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O sardo, sardônio, a sardônia vermelha. O Senhor Jesus, quando foi no Getsemane, ali se concretizou a obra da nossa salvação. Pai, vocês sabem que no deserto, durante o dia, é um calor intenso, mas à noite a temperatura cai. A areia não segura o calor do deserto, a areia esfria. E aqui no texto diz que o Senhor Jesus estava em tamanha agonia que ele estava suando. Mexeu com o corpo físico dele. E essa agonia foi se prevalecendo, que o anjo de Deus teve que descer para confortá-lo, porque ele estava em tamanha agonia. E o anjo de Deus desceu para confortá-lo. E ele, com mais intensidade ali, sabedor de que ele iria sofrer por conta dos nossos pecados, o suor dele começou a escorrer um suor, e aí gotas de sangue, os vasos sanguíneos aqui da cabeça estouraram. E gotas de sangue, diz que começou a cair sobre a terra. E a Bíblia diz que nós somos feitos de terra. Então esse sangue começou a cair sobre a terra, símbolo da nossa vida. O sangue dele começou a nos purificar. Foi ali que foi a autoria da nossa salvação. Ali naquele dia. Gotas de sangue, símbolo dessa pedra que está no trono. Aleluia. Vamos voltar em Apocalipse 4. Gotas de sangue. Esse versículo 3. O trono é semelhante a aspecto de pedra, de jaspe, sardônio. E ao redor do trono há o arco-íris, ou melhor dizendo, o arco celeste, né? Que eu risquei aqui na minha Bíblia já. Semelhante no aspecto de esmeralda. Então, o sardônio, que é essa pedrinha vermelha, a segunda pedra que está compondo o trono, é símbolo da cruz, ou melhor dizendo, símbolo da nossa graça, símbolo da compra que ele nos comprou com precioso sangue. Aquele suor que se transformou em gotas de sangue caiu sobre a terra. Por isso que o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos purificar. E o Senhor Jesus, através da purificação do sangue, que tira todo o nosso pecado, ele, por sua vez, nos perdoa. Que coisa linda, irmãos. A outra pedra, que é o jaspe, que é da tribo de Benjamim, o jaspe, Benjamim lá significa, né, lá em Êxodo capítulo 28, né, diz que o Benjamim significa, na verdade está em Gênesis 35 o significado dele. Gênesis capítulo 35, versículo 15. Raquel deu à luz ao filho. Raquel morreu ali no parto. E ela, antes de morrer, deu o nome do menino, Benoni. Esse menino vai se chamar Benoni. Ele é o filho da minha dor. Mas o pai, o Jacó, disse às parteiras, que nome ela deu antes de falecer? Benoni. O pai ali em prantos, viu que a esposa tinha falecido no parto. Ela deu o nome de Benoni, que é o filho da dor. O pai disse, não vai se chamar Benoni. Ele vai se chamar Benjamim,
filho da minha destra, filho da minha direita. Essa pedra, que é o jaspe, símbolo de Benjamim, lá no peitoral, é para nós as duas naturezas de Jesus. Benoni, ele se fez maldito, ele levou sobre si todas as dores, tirou de nós as nossas dores e levou sobre si. Benoni. Mas agora ele tem a segunda natureza, Benjamim. Porque depois que ele venceu, ressuscitou, ele já não é mais o Benoni, ele é o Benjamim, está à destra do Pai. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E essa pedra, Benoni, jaspe, que está no trono, as duas naturezas, oh glória a Deus. E nós, irmãos, temos que nos apegar a isso. Eu tenho certeza que nesta noite, você que está, eu sou limitado, mas o Espírito Santo é ilimitado. Então ele está revelando de uma forma mais profunda na vida daqueles que estão interessados em saber sobre esse assunto. E eu tenho certeza que hoje à noite, quando você chegar, ou melhor, ou você sair daqui, se preparar para vir à noite, você vai vir com esse pensamento. O trono tem o jaspe. O trono tem a esmeralda, e o trono tem a sardônia. A sardônia fala do sangue dele. Ele suou sangue lá no Getsêmani, o suor dele se transformou em sangue por conta de mim. Caiu na terra, eu sou feito de terra, purificou os meus pecados, aleluia. Oh, glória a Deus. E ele está à destra do Pai, ele é o meu Benjamim. E a esmeralda é Judá. Conforme o peitoral. Judá significa louvores a Deus. Quando nós entendemos isso, que o sangue dele, no sardônio, nos lavou, nos purificou, nos comprou, oh glória a Deus. Nós então entendemos que depois dele ter feito essa obra tão linda, ele é o nosso Benjamim, está à destra do Deus Todo-Poderoso. E aí quando nós nos reunimos como esmeralda, como Judá, damos louvores a ele, adoramos a ele e glorificamos a ele por tamanhos feitos na nossa vida. Aleluia, aleluia. E Apocalipse 4 é a plenitude. Quando nós sairmos daqui e fomos levados diretamente para aquilo que o Espírito de Deus nos falou aqui, o tribunal de Cristo. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Vamos falar um pouquinho sobre o tribunal, um pouquinho mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Nós vamos entender um pouco mais dessa questão do tribunal de Cristo. A partir do versículo 10. Quem achou, diga glória a Jesus. Aleluia. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, esses para aqueles que trabalham na obra, preste atenção, e aqueles que almejam trabalhar, e aqueles que almejam voltar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, é um favor imerecido. Lancei o fundamento como prudente construtor. Isso é importante. Lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui, irmãos, vai acabar essa situação de nós, às vezes, por passarmos por um momento de dificuldade, chegar nele, está aqui meu cargo, porque eu estou edificando sobre um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Os apóstolos, ou melhor, os profetas,
lançaram o fundamento, Cristo, a rocha angular. Os apóstolos continuaram a edificação neste fundamento. Nós entramos no lugar dos apóstolos. Tem que manter a mesma pegada. O fundamento é Cristo, sangue, cruz, a mesma visão, a mesma pegada. Aí isso aí me leva, quando eu estou fazendo a obra dele, ou fazendo qualquer coisa em prol do reino dele, tem que ser como se tivesse e estamos fazendo para ele. Então muda tudo. Como é que eu vou deixar de fazer algo para ele, sendo que ele não deixou de fazer algo para mim? Não dá para entender, irmãos. Como é que eu vou deixar de fazer algo a ele? Que ele está me dando dom, saúde, está me dando ali a graça de fazer alguma coisa em prol do reino dele. E ele é o Criador dos céus e da terra. Aquele que tudo criou, me deu, assinou na minha carteira de trabalho espiritual. Você está contratado por mim. Pum. Pergunta ao teu vizinho, você entende essa profundidade aí? Isso é muito sério. Eu não faço a obra por mim, porque se eu fazer por mim, eu desisto. Quando chegam as lutas, quando chegam as frustrações, quando chegam as decepções, eu quero parar. Mas quando eu coloco para fazer por conta dele, muda tudo, irmão. Muda tudo, irmão. Porque aí eu vou trazer à memória tudo isso que eu estou aprendendo aqui hoje. Lá no Getsemane ele não desistiu. Senhor, passa esse cálice, ó Pai. Mas contudo, Senhor, não se faça a minha vontade, porque eu estou aqui, ó Pai. Humanamente falando, eu não quero fazer essa situação, mas contudo, cumpra-se a tua vontade. E aí na vontade do Pai ele conseguiu vencer. Pastor Anderson, como é que o senhor consegue nesses anos aí nunca parar? Porque, irmãos, o fundamento não é meu, o fundamento é dele. Enquanto ele está me dando saúde e sabedoria, eu tenho que continuar edificando sobre esse fundamento. Ele vai falar do material. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, olha só, esse dia está com letra maiúscula, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Tudo que eu vou fazer na obra de Deus, eu não posso ter o pensamento, entenda isso. Ah, mas fulano falou disso, fulano falou daquilo. Eu estou fazendo no fundamento dele. No fundamento dele. Isso muda tudo. Aí o meu negócio agora é com ele. Toda a responsabilidade vai para ele. Se o Senhor não me dá saúde física, não tem como eu trabalhar na sua obra. E eu trabalhando na sua obra, eu vou aprendendo das promessas, as ricas promessas. E sem a saúde física, eu também não tenho como viver as suas promessas, que o Senhor prometeu através da sua palavra. Então, eu tendo saúde física, eu vivo as suas promessas, continuo fazendo a sua obra. Sem a saúde física, eu paro de fazer a obra e também não vivo promessas. Se Deus está nos dando saúde física, é para nós vivermos as promessas que Ele prometeu, estão cheias. E também para fazer alguma coisa em prol da obra dEle. Ou você pensa que você foi chamado para novos convertidos? Sim, chamou aquela graça. Agora você que está há anos na caminhada, você pensa que foi chamado para isso aqui?
Deus nos chama para fazer algo em prol do reino dele. A maior dádiva é fazer algo em prol do reino de Deus. A maior dádiva, irmãos, e eu vou dizer logo uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém que faz algo em prol do reino dele. Essa é a maior graça. Sabe o que é a maior dádiva? É você saber que o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Moisés está na minha vida e está na sua vida. Que o mesmo Espírito Santo que estava na vida daqueles homens que ajudaram Moisés está sobre a minha vida e sua vida. Que o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Débora, de Paulo, de Ruth, de Esther, dos apóstolos, do Senhor Jesus, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. E eu recebo uma inspiração divina para falar aqui para vocês. A nossa totalidade de felicidade nunca vai se completar se nós não fazermos algo em prol do reino dele. Vou repetir. A nossa totalidade da felicidade. Pastor, mas feliz, momentos de felicidade, estou falando de felicidade dentro da alma, não vai se concluir enquanto não fazermos algo em prol do reino dele. E aí você vai começar a entender por que tem dias que você está bem, dia que você está bem e dias que você está mal. Um dia você acorda bem, disposto, disposta, vai, faz. Dias depois, os demais dias, marasmo, aquela cara feia de quem chupou limão, aquela briga, as discussões, o desprezo das coisas espirituais. É horrível esse sentimento. Mas para aqueles que têm essa graça de fazer algo em prol do reino dele, de Deus diz, para que a vossa alegria seja completa. É uma alegria completa. Todos nós iremos comparecer nesse tribunal de Cristo para receber o que vamos fazer através do nosso corpo. Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, aleluia, aleluia. Pode dar um glória a Deus aí, viu, irmãos? Só para mim saber que você tá aí ainda, né? Aleluia. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Eu vou ler a parte B, né? Pois todos compareceremos perante o tribunal. Todos compareceremos perante o tribunal. Todos nós que fomos chamados para fazer alguma coisa em prol do reino dele, compareceremos perante o tribunal. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, é 14:10, parte B. Romanos 14:10, parte B. Agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos comigo no capítulo 5. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Isso aqui é para a igreja. E Romanos fala de todos comparecerão perante um tribunal para julgamento. Agora aqui no capítulo de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala para a igreja. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tudo que você faz por meio do teu corpo,
seja louvando a Deus, seja tocando o instrumento para Deus, seja limpando uma cadeira no diaconato para Deus, seja lecionando para as classes pequenos, fazendo alguma coisa para Deus, seja visitando, seja nos cultos familiares, seja qualquer algo que você está fazendo para o reino de Deus. Com esse sentimento e esse pensamento, eu estou edificando sobre uma construção. Eu estou edificando sobre uma base. A base é Cristo. Isso não nos deixa desistir e isso não nos deixa retroceder. Muito ao contrário. Assim como ele foi adiante e venceu, assim também nós vamos adiante e venceremos. Agora nós começamos a entender o porquê que o apóstolo Paulo não desistia. Agora nós começamos a entender o porquê o apóstolo Paulo, ao chegar lá na cidade dos Tessalonicenses e pregar o evangelho e ser perseguido, ele não desistia. Nós começamos a entender que o apóstolo Paulo, ao ter aquela visão do homem macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi lá para Filipos, na igreja onde abriu a carta aos Filipenses, na igreja de Filipos. Ele foi lá e o que ele encontrou lá? Uma jovenzinha endemoniada, que estava adivinhando com o espírito. E Paulo, por muitos dias, indo para o lugar de oração, e aquela jovenzinha, esses homens que vão aí são homens de Deus. Ele um dia expulsou aqueles demônios. Isso custou para ele amarrar os pés no tronco, rasgar as vestes, humilhação, chicote nas costas, rasgar as costas dele e de Silas de chicote, prenderam ele na cadeia. Ele tinha todos os motivos para falar, mas Senhor, só porque eu expulsei um demônio, estou passando por tudo isso, essa perseguição, é por isso que eu não aceito na minha vida, quando vem opressão por conta do reino, eu falar, Senhor, eu estou passando por tudo isso por conta de eu estou fazendo essa obra, eu não aceito isso, irmãos, porque ele já falou. Quem quer fazer a minha obra e viver uma vida digna, cristocêntrica, vai ser perseguido. Ele também já falou, ele não engana ninguém quando ele joga no cardápio, meus obreiros, meus filhos, aqueles que são meus, vocês vão passar por momentos difíceis. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam. Isso aí é coisa esplêndida. E dava louvores a Deus. E orava. E os companheiros de prisão ouvindo tudo. De repente, Deus manifestou o poder. Oh, glória. Aleluia. Deus só manifesta poder na vida de quem louva, na vida de quem adora, na vida de quem trabalha para Ele. Deus manifestou poder. Veio um terremoto tão grande que diz que abriram-se as cadeias literalmente de todos. E a porta se abriu da cadeia, irmãos. É isso que é a coisa mais impressionante. Nós somos inteligentes. Se você está no meio de presos de altíssima periculosidade, as cadeias se abrem. A primeira coisa que os presos vão querer é fugir, sim ou não? Porque esses do capítulo 16 de Atos não fugiram. São coisas, são pétalas de revelações tão profundas que Deus, por isso que a palavra deles vai se renovando, vai se revelando. Por que não fugiram? A glória que estava ali na vida de Paulo e Silas era tão grande. Oh, glória! Era tão grande que esses presos, a maioria deles, todos eles, nós não vamos fugir, nós queremos ouvir o que esses homens têm para falar ainda aí. E o carcereiro, quando o pastor Rodrigo pregou aqui, foi puxado a espada para ali se suicidar. Paulo, não faças tal. Porque pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo aqui. Ninguém fugiu. As portas estão abertas, mas está todo mundo aqui. Ninguém está fugindo. Porque na presença de Deus, aqueles que estavam presos fisicamente ficaram livres espiritualmente. Oh, que maravilha! Tudo isso acontece quando nós temos esse espírito de fazer a obra dele. Porque o trono tem essa pedrinha vermelha, o sangue.
O trono tem as duas naturezas dele. Ele se fez maldito por conta de mim, mas agora ele comprou-me, resgatou-me da futilidade do pecado, agora está à destra do Pai. E o trono tem também a esmeralda, Judá. Agora eu dou louvores a ele. Aleluia, aleluia. E a continuação. As costas todas rasgadas. Quem foi? Oh, quem foi a primeira família da igreja dos Filipenses? A família do carcereiro. Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Arrependa-se, será salvo tu e tua casa. E aí levou Paulo para casa. Olha o carcereiro, na madrugada, sem a liderança maior saber, levou Paulo e Silas para casa, cuidou das feridas. O pastor Rodrigo pregou aqui na segunda, eu disse, tens feridas nossas que vão ser curadas. Não simplesmente pelos nossos irmãos e irmãs aqui, mas tem feridas nossas que vão ser curadas pelas almas que nós vamos ganhar ainda. Aleluia. Quando Paulo e Silas ganharam aquela família, cuidou das feridas, colocou ali, serviu ali a mesa a eles. Paulo, você pode batizar eu e minha casa porque nosso coração compungiu agora. Paulo batizou eles na madrugada. A primeira família ganha para a igreja dos Filipenses. Que maravilha. E você pensa que Paulo desistiu? Ele poderia ter desistido, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Olha, irmãos, o que é um verdadeiro homem de Deus? Não, estou com as costas marcadas. Está doendo, tá, mas a obra continua. Estou pronto para outra. E aí entra em outra, perseguido, tem que descer no cesto. Não, a obra não para, estou pronto para outra. Aí ele vai escrever as últimas palavras para Timóteo. Eu chorei essa semana lendo isso. Timóteo, aleluia. Timóteo, combate o bom combate, rapaz. Timóteo, eu estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Timóteo, eu tive as costas rasgadas em Filipos. Timóteo, eu desci no cesto para não ser morto. Timóteo, eu sofri um apedrejamento, fui dado como morto, fui jogado. Depois de apedrejado, fui jogado. Timóteo, eu tenho as marcas dessas pedradas, tenho as marcas desses chicotes. Mas, Timóteo, o combate é bom. Como é que pode alguém dizer combati o bom combate? Isso aí nos leva para um aprofundamento que nós não podemos desistir. Como é que vai desistir uma pessoa de fazer alguma coisa para Deus? Sendo que o apóstolo Paulo nos mostra esta graça, que o combate é bom. Ah, mas eu desisti porque eu não vou com a cara dessa pessoa, então eu já vou desistir já. Como é que? O que é isso? Como é que é isso? Não, mas eu já parei de fazer a obra porque, não, muito trabalho. Ih, negócio de... Como é que é isso? Isso é só para os chamados. E você é chamado, você é a chamada de Deus. Sabe uma coisa que me deixa lá em 2 Timóteo? Pastor, o senhor não vai voltar lá no trono? Irmão, vamos receber essas revelações aqui. Lá em 2 Timóteo, nas últimas palavras dele, tem uma coisa que me chamou a atenção. Que coisa tremenda. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo curou muitas pessoas através do nome de Jesus. A Bíblia diz que até o lenço que Paulo usou curou as pessoas. A Bíblia diz isso. Mas agora que coisa interessante, nas últimas palavras dele. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do 9. Diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, olha, o Demas era um obreiro. Demas era alguém que ajudou ele bastante. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Nem todos vão conosco até o fim, irmãos. Algumas pessoas vão parar no meio da caminhada. Mas, dentre tantos, Demas,
e que não venhamos a ser nós o Demas. Demas me abandonou, tendo amado o presente século, foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia. Somente Lucas está comigo. Olha no versículo 11, na continuação. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Toma contigo Marcos. Marcos foi o responsável por uma discussão acalorada de Paulo para com Barnabé. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele foi o responsável por uma discussão acalorada e quase uma perca de amizade. Olha, imagina isso, 2 irmãos perder a amizade por conta de Marcos. Por quê? Na primeira viagem missionária, Marcos foi junto. Na segunda viagem missionária, Marcos não quis ir junto. Na terceira viagem missionária, Marcos quis ir junto. Paulo falou, não, comigo não vai. Barnabé falou, vai com a gente sim. Ele é útil para a obra. Não, comigo não vai. Esse rapaz é o imprestável. Ele abandonou a gente na segunda viagem. Ele pensa que é o quê? Na obra nossa não entra gente assim, não. Barnabé falou, vai sim, comigo ele vai. Então Barnabé pegou Marcos e foi para uma região, e Paulo pegou Lucas e os demais e foi para outra. O crescimento espiritual também traz isso. Nas últimas palavras do apóstolo, o apóstolo reconhece que, na obra de Deus, todos são importantes. Na obra de Deus tem aqueles que se esfriam. Mas não é porque se esfriou que deixaram de ser importante. Porque Jesus, ele diz, bem que você poderia ser quente ou frio. Então os frios espirituais, Jesus até elogia. Porque a frieza espiritual traz o desejo da volta. E isso aconteceu na vida de Marcos. Eu esfriei da segunda para a terceira viagem, não fui na segunda, mas o meu desejo é ir fazer a obra. Por isso eu quero ir na terceira. O homem pode impedir, mas Deus não. Então vai com você e Barnabé para cá. Agora Paulo está dizendo, traz Marcos, porque eu aprendi que na obra de Deus todos são importantes. Traz Marcos, que ele é muito útil ao ministério. Agora no versículo de número 20. Uma coisa interessante. Paulo é um homem de Deus, sim ou não? Sim. Paulo curou muitas pessoas através do nome de Jesus, sim ou não? Sabe o que diz agora no versículo 20? Ó? Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Erasto ficou em Corinto e Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Sabe o que Paulo estava falando? E nós temos que aprender? Nem tudo, nem todas as coisas nós vamos fazer. Paulo orou, você acha que ele não orou por Trófimo? Você acha que ele não jejuou através da vida de Trófimo, pela vida de Trófimo? Por que deixei-o doente em Mileto? Sabe o que ele está fazendo? E ele está aprendendo? Que nem tudo Deus vai fazer através da nossa vida. Ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, o que Deus não fez através da minha vida, vai fazer através da sua. Desce lá e cura ele através do nome de Jesus. Nem tudo vai se acontecer no nosso ministério. Deus vai usar o nosso companheiro de ministério para fazer aquilo que não conseguimos fazer. Porque a glória sempre é dele. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo? Algum de nós poderia falar, mas Paulo? Ele que foi o desvinculador do judaísmo, do cristianismo? Ele que abriu tantas igrejas? Ele que Deus fazia maravilhas e curava pessoas? Ele que quando foi ter com as pessoas não foi com sabedoria humana, mas demonstração de Espírito Santo e poder, curando, ressuscitando, fazendo milagres e maravilhas, agora está dizendo, quanto a Trófimo, eu deixei doente em Mileto. Como que dizendo, o que eu não consegui fazer, vai lá fazer por mim. Diga aí ao seu vizinho, o que eu não consigo fazer, Deus conta contigo. Deus conta contigo, Deus conta contigo. O que nós não conseguimos, Deus vai usar outro para fazer. Aleluia. Tudo isso, irmãos, está no trono.
todas essas maravilhas do peitoral, das pedras, tudo está no trono. Tudo tem um significado para a nossa vida. E quando nós chegarmos hoje à noite aqui, nós vamos entender que a nossa salvação se deu no Getsemane. Que no Getsemane, apesar de estar frio do deserto, ele suou sangue, suor e sangue. E o sangue é sucinto em dizer, caiu na terra. E nós somos feitos de terra. Somos corpo, alma e espírito. O corpo é feito de terra. A terra é onde está localizado nos nossos membros os pecados. É os nossos membros que dão a ação. O desejo vem na alma, mas os membros que vão lá e pum, fazem, comete o ato e traz morte. A língua, os olhos, as mãos, o corpo. Por isso ele derramou sangue na terra. Aleluia. Na terra. Nos comprou no Getsemane. Concluiu na cruz do Calvário. E agora sim, ele se fez Benoni por nós. Mas Deus o exaltou para Benjamim. O sangue dele nos redimiu. E agora nós somos Judá na esmeralda. Adoramos e bendizemos o nome dele. Vamos estar em pé? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou chamar a pastora Cléia aqui para orar por nós, nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Palavra poderosa, maravilhosa. Fechamos nossos olhos e agradecemos ao nosso Pai. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. O Senhor que trouxe revelações tão preciosas ao nosso coração, Senhor. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela nos fortalece. Que o Espírito Santo imprima em nossos corações, em nossa mente, as revelações que Ele nos tem dado neste altar, Senhor. Pai, continua falando conosco. Espírito Santo, nos fortaleça. Que nunca desistamos, Senhor, do Senhor, da Tua obra. Pelo contrário, que a cada dia possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nos fortalece, Espírito Santo, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Como diz o Senhor Jesus, sem Ele nada podemos fazer. Mas Ele falou, não foi nós que escolhemos Ele. Mas Ele nos escolheu e nos nomeou para darmos fruto e que esse fruto permaneça para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica de ouvirmos a Tua palavra, a Tua santa palavra, que nos transforma, que nos dá sabedoria, que nos alimenta, nos fortalece. Continua abençoando os pastores nesse ministério, Senhor, e todos os pastores que pregam verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Abençoa todos os obreiros, Senhor. Anima, fortifica na Tua graça, Senhor. Traz a Tua alegria ao coração de cada um de nós em Te servir. Que nós não nos sirvamos, Pai, por aparência, mas de coração, com amor, com inteireza de coração, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por Tua palavra, por Tua preciosa palavra, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sentai-vos. Dá para colocar o peitoral ali, a imagem? Nós já vamos encerrar enquanto o pessoal está chegando. Aleluia. O peitoral que o pastor Fernando, bem solícito, foi ali, já, pum. É assim que... Olha lá. Ali é o peitoral. Ó. As 12 pedras ficavam aqui. Ó. Deus dizendo, eu carrego vocês no meu coração. Cada pedra um significado, né? Cada pedra um significado. Ali era a roupa sacerdotal, do sumo sacerdote. Ó. Só ele podia entrar no lugar santíssimo. Alguns irmãos lá falaram, mas eu também quero ir lá. Então ele disse, Arão, quando você entrar, você vai trazer, porque eu sei que de cada tribo aí tem gente que quer entrar aqui no lugar santíssimo, então você vai entrar, eu estou vendo eles junto com você. Aleluia. Agora uma coisa interessante, né? Rúben, lá quando a Leia deu à luz, Rúben, o primogênito, Deus ouviu a minha aflição. A natureza de Jesus. Deus ouviu a minha aflição.
Só que Jesus, ele é o alfa e o ômega. Então, Rúben, Leia está falando no primeiro dia que ela deu à luz. Deus ouviu a minha aflição. Jacó, no último dia da vida dele, o princípio e o fim, no último dia da vida de Jacó, Jacó disse, no capítulo 49, a respeito de Rúben, dizendo, Rúben, meu primogênito, o mais excelente altivez e o mais excelente em poder. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Lá em Leia, quando Leia deu à luz, a natureza humana. No último dia da vida de Jacó, a natureza divina. Rúben é o meu primogênito. Ele é o mais excelente em poder. Jesus. Ah, irmão, tem tanta revelação que isso aí é para horas e horas. Mas nós vamos continuando gradativamente à medida que o Senhor vai vendo o desejo no nosso coração de aprender, vai nos dando saúde para isso e nós vamos aprendendo. Então diga ao teu vizinho, não desista da obra de Deus. Diga aí, não desista da obra de Deus. Não desista da obra de Deus. Que coisa linda. Tem versículo, jovens? Então vamos lá. Oh, glória a Deus. Os jovens vão ler Mateus 26, 41. Aleluia. Glória a Deus. Quem que ministrou lá hoje? O irmão Alexandre. Como é que... Chega aqui falar um pouquinho. Está gravando ainda? Esses dias minha esposa falou, amor, quando você chama eles na frente para perguntar como é que foi a aula, já acabou de passar, já cortou a transmissão. Eu falei, que mico que eu paguei então, hein? Você foi falar para mim só depois do terceiro domingo que eu estou fazendo isso? Aí tá o Jacom, hoje deu tempo. Como é que foi a aula, irmão Alexandre? Para quem está na internet, o irmão Alexandre é nosso líder dos jovens. Então está lá junto, né? O Alexandre, o Diego, a Tamires, que nos ajuda, todo esse pessoal aí, né? O Harold, o André também ministra lá nos jovens, né? A pastora Cléia, que vai voltar a ministrar, né? O pastor Fernando, nós aqui. Então, mas o líder aqui é o Alexandre. Teve um culto também na sexta-feira na casa do irmão Dudu, que foi uma benção. Uma benção. Então, fala um pouquinho aí para aguçar, convidar também esse que está na internet. Pai do Senhor, irmãos. Sou meio tímido, né, mas a gente vai. Hoje, irmãos, nós ministramos novamente sobre uma aula que eles já tiveram várias aulas, mas o Espírito Santo ele colocou no meu coração que era sobre a tentação de Jesus, né? E nos dias de hoje que nós... Tá baixo, pastor Harry? Nos dias de hoje, é muito importante que nós venhamos entender e aprender que assim como o nosso mestre ele venceu as tentações, nós seremos tentados, mas nós também conseguimos e podemos vencer, né? E os jovens, eles foram mais uma vez instruídos nessa manhã. Então você pai, você mãe, invista no ministério do seu filho, né? Às vezes chegou no domingo cedo, ele está meio preguiçoso para levantar, mas vai lá, acorda ele e fala, não, vamos, né? Não é fala vai, fala vamos para a escola bíblica dominical aprender, porque eles têm sido instruídos mediante a palavra de Deus e eu tenho plena certeza de que todo ensinamento vai refletir para a fase adulta deles, né? Para o ministério deles. Nós tivemos também ali o culto de jovens, Deus ele trabalhou, Deus ele nos visitou, sentimos a presença de Deus, foi uma bênção. Agora o ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter aqui o nosso culto aqui no campo, em nome de Jesus, nós já estamos aí nos preparando. Então é isso, irmãos, nós temos que investir, né, no ministério desses jovens, porque, como eu disse para ele hoje pela manhã, para eles nessa manhã, vocês têm chamado, Deus ele quer usar vocês, né? Então que nós possamos investir. Domingo que vem, escola bíblica, a gente vai ter, mas vai ser, acho que lá, né, na chácara, né, pastor? Então, os jovens aí já vai se preparando para domingo que vem, né? Já tem um professora que eu vou ver para dar aula e vai ser uma bênção. Amém, pastor? Deus abençoe. O versículo, vamos puxar aqui então. Vocês têm que falar, viu? Senão eu vou chamar todo mundo aqui na frente, né, pastor? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diferente. Deus abençoe. Que bênção, hein? Show de bola. Como diz, uhul! Também meu russo é meio bem feinho, né, pastor? Não foi benção isso aí, não. Tem mais versículos? Tem mais versículo? Não?
Então vamos ficar todo mundo de pé. Oh, glória a Deus. O povo de Deus é alegre, né, Jacó? Aleluia. Jacó, acho que eu vou deixar minha barba crescer também, rapaz. Você tá bonito de barba de novo, hein? O Tiago também podia deixar, né, Tiago? Não? Samara. Não. Glória a Deus. Hoje à noite o nosso culto. Estou feliz de ver o Bira. Encontramos lá na padaria, lá na Vila Laranjeiras, né? E a gente conversou um pouquinho ali. E aí, é importante, um simples convite. Falou, irmão Bira, vamos lá, né? Que Deus tem grandes coisas para a sua vida. E ele veio aqui. Porque, é igual o irmão Rovilson falou, tem dia que você vai orar por alguém, você não sente nada, né? Parece que o céu está de bronze, mas não é por sentimento, é por fé. E aí Deus age pela fé. E ali naquele dia eu estava no trabalho, o Bira, a gente conversou ali, né? Choramos um pouquinho ali junto, meio desbaratinadinho ali, né, Bira? E aí eu falei, vamos lá, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. E aí ele veio. E aquele dia eu estava com um probleminha na loja, eu falei, nossa, mas não sentia-se aquela presença quando eu convidei ele, mas a fé. E aqui está esse homem aqui. Amém, meus irmãos? É a fé, isso basta. Glória. Pereira Débora. Vem cá orar para encerrar. Vem cá, corre aqui rapidinho, para encerrar que o povo tem que fazer almoço ainda. Pereira Débora Pereira. Agora é Silva, né? Tem a Silva. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse ensinamento maravilhoso nessa manhã que o Senhor nos deu, Pai. Senhor, pelo privilégio, Deus, de poder estar aqui na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que não são todos, ó Pai, que podem ter esse privilégio. Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, que nós começamos essa semana, Senhor, abençoados, ó Deus, e guardados por Ti, Deus. Somos gratos, ó Deus, só rendemos gratidão a Ti, Pai. Que o Senhor possa conceder, Pai, cada um de nós ir para casa abençoados, ó Deus, e guardar, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Sabe por que você sentiu esse temor agora, assim que você falou, mas eu, pastor? Porque Deus não chama ninguém capacitado. Deus chama sempre os fracos. Nós somos os fracos. Que a graça do Senhor nosso Deus continue com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, bom café da manhã e até a noite, se Deus quiser. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.